Olá mais uma vez, eu me chamo Helder. Eu vou mostrar para você uma videoaula que ensina a trabalhar com um termo chamado de string, né, dentro da linguagem de programação. Bom, estou aqui no meu Linux Educacional 3.0, né, vou abrir aqui no menu iniciar, vou abrir aqui utilitários e tenho aqui o ferramental para digitar o código-fonte da linguagem de programação, ou seja, eu faço isso utilizando um editor de texto chamado Qt. Se você estiver usando o Linux Educacional 2.0, eu aconselho você procurar um editor de texto chamado Gedit. Se você estiver usando o Windows, você abre o seu programa chamado DevC++. Bom, vou abrir aqui o editor de texto Qt e aqui eu já vou abrir um arquivo que eu já deixei pré-preparado, um código-fonte pré-preparado, para explicar a questão da string. Bom, vou abrir aqui. Então, olha só, aqui eu tenho uma declaração de uma variável, né? Está aqui o meu esqueleto do meu programa, que eu sempre apresentei para vocês, né? Include stdio.h, main void, abro o bloco do void, estou fechando aqui embaixo. Bom, aqui eu tenho uma declaração de uma variável do tipo caractere, só que ele de forma um pouco estranha. Por que com forma de pouco estranha? Porque quando você cria uma variável do tipo char, significa que ela pode armazenar apenas um caractere. Geralmente, ela é criada da seguinte forma. Por exemplo, vou criar um char, vou chamar ela de n. Bom, ela é criada dessa forma, não existe a presença desses colchetes, né? Não existe a presença desses colchetes nem a numeração desses colchetes. Quando você declara uma variável do tipo char desta forma, significa que é uma variável que consegue armazenar mais de um caractere, né? Isso aqui, eu estou colocando no comentário, nós chamamos isso de string. Ou seja, string nada mais é do que uma variável do tipo caractere, né, que consegue armazenar mais de um caractere, né? Porque esse modelo padrão aqui, o char, ele só consegue armazenar um caractere. Da forma que eu declarei aqui embaixo, char x30, né, significa que essa variável consegue armazenar 30 caracteres. Então isso aqui, na verdade, essa variação dela a gente passa a chamar de string. Isto aqui, na verdade, passa a chamar de vetor, vetor de caractere. O vetor de caractere consegue armazenar 30 caracteres, né? E uma nomenclatura simples que nós chamamos isso de string, né? Então, eu crio uma string chamada x que eu posso guardar 30 caracteres. Aqui eu fiz um programa, aqui eu continuei no meu programa pedindo um printf para criar um rótulo. Qual rótulo que eu criei? Digite uma palavra. E aqui eu estou utilizando o scanf para a palavra que vai ser digitada seja armazenada dentro dessa variável x. Mas olha só a nomenclatura que eu usei aqui, de forma um pouco diferente, né? Eu utilizei barra de espaço. Esse espaço aqui ele existe, você precisa colocar sinal de porcentagem, colchete, acento circunflexo, contra barra, n, fecha colchete e fechei as aspas. Bom, por que ele tem que ser declarado dessa forma quando eu estou trabalhando com string? Na verdade, quando você pegar os livros, ou mesmo na internet, para você ver, eu vou comentar aqui só para mostrar como é que você vai ver nos livros. Nos livros ele vai utilizar essa nomenclatura aqui, tá? Essa nomenclatura aqui no lugar dessa simbologia que eu coloquei aqui na linha de cima. Porque essa aqui de cima é um macete. Por que é um macete? Porque se você usar essa expressão embaixo aqui, do jeito que está aqui, que é dessa forma que você vai encontrar na sua apostila e que você encontra nos livros, quando você digitar um texto, para o texto ser armazenado aqui dentro da variável x, se você utilizar a porcentagem s, ele vai armazenar somente a palavra, vai armazenar a palavra até encontrar a barra de espaço, até encontrar o espaço. Por exemplo, se quando aparecer a mensagem, digite uma palavra, você digitar, por exemplo, hoje é sexta, a palavra que vai ser armazenada na variável x é apenas a letra hoje, apenas a palavra hoje, porque ele vai armazenar a palavra até encontrar espaço. Tá? Encontrar espaço. Quando ele encontrar espaço, então ele vai armazenar somente a palavra hoje, porque após a palavra hoje tem um espaço em branco. Então ele não consegue armazenar uma sequência de palavras com espaço em branco. Enquanto que, se você usar essa nomenclatura dessa forma, ele vai armazenar todo esse texto do jeito que você digitou dentro da variável. Ou seja, ele não fica preso a apenas armazenar aquela palavra até encontrar um espaço em branco. Então, por isso, eu sempre recomendo utilizar esta forma aqui, né? E aqui ele vai mostrar para você, a palavra digitada foi
Quando você utiliza o printf para mostrar um valor inteiro, aqui eu coloco porcentagem D. Se eu quiser mostrar um valor tipo float, aqui no lugar da porcentagem S, eu coloco porcentagem F. Se eu quiser mostrar o valor do tipo caractere, aqui no lugar da porcentagem S, eu coloco porcentagem C. Porcentagem C. Só que eu estou pedindo para armazenar, para mostrar aqui no lugar da porcentagem S, o valor da variável X. E a variável X, da forma que ela foi declarada, eu posso chamar de string. Ou seja, eu não quero mostrar um caractere, eu quero mostrar uma sequência de caracteres. Por isso eu estou usando aqui porcentagem S. Então, se eu for compilar esse programa, olha só. Vou limpar minha tela aqui, né? Vou colocar gcc-o tt prog5.c. Tá? Eu vou salvar meu arquivo aqui antes, né, que eu alterei meu código texto, né? Vou dar um enter, ele compilou normal. Se eu for executar, ./tt, ele vem aqui, ó, digite uma palavra. O que é isso? E o meu cursor pretinho aqui está na frente, porque ele executou essa linha aqui para você, ou seja, mostrou esse texto aqui para você, porque ele executou essa linha, e ele está parado a execução porque ele está executando essa função chamada scanf. Ele está esperando que você digite um valor. Por exemplo, algum texto. Por exemplo, eu vou digitar um texto, minha aula de string. Né? Vou pressionar Enter e ele pega e mostra essa mensagem. A palavra digitada foi minha aula de string. Ou seja, a palavra digitada foi, no lugar da porcentagem S, ele vai colocar o que? Aquilo que está armazenado dentro da variável X. E o que está armazenado dentro da variável X? O texto que você digitou. Qual foi o texto que você digitou? Minha aula string. Não foi isso que ele mostrou aqui embaixo? A palavra digitada foi minha aula string. Ó. Então, é dessa forma que você manipula string. Então, seria dessa forma que você faz na linguagem C, trabalha na linguagem C para armazenar string. O que é string? Na verdade, é uma sequência de caracteres. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então isso foi esta videoaula. Até a próxima.